boa tarde, boa noite. Meu nome é John Wesley e eu vou iniciar a apresentação do trabalho sobre realidade virtual e realidade aumentada. A realidade virtual é um termo contraditório, porque como algo que dizemos que é virtual pode ser real. É certo dizer isso porque os ambientes virtuais são reais, porque são realidades diferentes criadas artificialmente, mas o nosso sentido sente como se fosse o mundo real, um lugar onde podemos ensinar, podemos nos emocionar, podemos nos divertir, e ele responde através das nossas ações, né? Mesmo que não seja um ambiente artificial e não podemos tocá-lo. Mas hoje, com o avanço da tecnologia, existem ambientes virtuais onde podemos interagir, tocar, ou seja, é difícil distinguir o ambiente virtual do que é real, a vida real mesmo. O que é real, tipo, a realidade real. A tecnologia de hoje em dia nos permite acesso a ambientes virtuais muito imersivos e de alta definição que conseguem nos transportar para realidades alternativas onde não era possível antes. E digamos que esse tipo de realidade virtual é de baixo custo, entre aspas, né? Porque é preciso um smartphone de última geração, um pedaço de papelão dobrável com preço irrisório, que vão conseguir te levar a esses ambientes imersivos. Mas coisa que antes era possível só por quem tinha alto poder monetário, porque os equipamentos eram caríssimos, mas hoje está mais acessível, dizemos assim. Houve também aprimoramentos técnicos, como imagem com mais definição, sensores mais sensíveis, menos atraso nas respostas. Essas são algumas melhorias que teve, né, nesse segmento de realidade virtual, né? Eu citei esses porque eu acho que são alguns dos mais importantes. Mas o importante é que os conceitos de realidade virtual, as técnicas, são praticamente as mesmas das gerações anteriores. E, e nesse vídeo hoje vamos ver alguns conceitos sobre realidade virtual e realidade aumentada. E esses conceitos são o conceito da realidade aumentada, alguns exemplos das suas aplicações, o conceito da realidade virtual, algumas das suas aplicações no nosso dia a dia, a diferença entre realidade virtual e realidade aumentada. E esses são algumas das coisas que veremos no decorrer do vídeo. Então, eu espero que gostem. O que é a realidade virtual? A realidade virtual é um ambiente virtual gerado por um sistema de computador, de smartphone ou de videogames, por exemplo. O conceito vem modificando ao longo dos anos. Por exemplo, no ano de 1938, onde o autor francês Antonin Artaud utilizou um termo semelhante em seu livro, sugerindo um teatro onde a ilusão de personagens criava uma nova realidade. No ano de 1970, Myron Kruger, um artista digital e responsável por criar uma das primeiras instalações interativas do mundo, utilizava o termo realidade artificial em seus estudos de combinação de computadores e outros sistemas de vídeo. O termo realidade virtual só veio a ser conhecido assim no ano de 1980, onde Jaron Lanier, fundador da VPL Research, utilizou o termo realidade virtual para diferenciar simulações tradicionais realizadas por computadores de simulações envolvendo múltiplos usuários em um ambiente compartilhado. Um dos principais equipamentos da realidade virtual são os óculos VR, os óculos de realidade virtual, que utilizam a estereoscopia para dar profundidade para o mundo virtual ser um pouquinho mais real. Essa profundidade é dada como? São geradas duas imagens, uma para o olho esquerdo e uma para o olho direito, onde o cérebro assimila que essas duas imagens são uma só, tornando a imagem um pouco mais profunda, dando uma noção de profundidade melhor. Quais são as principais características da realidade virtual? É a imersão, feita normalmente através da imagem e de som, a existência de um ponto de referência, a navegação e a manipulação, que é o usuário poder
se andar pelo ambiente, se movimentar e interagir com coisas no ambiente, objetos, etc. Algumas das explicações da realidade virtual são, por exemplo, em cirurgias, onde médicos utilizam um aparelho de realidade virtual para simular cirurgias, por exemplo, na cirurgia cerebral, onde são extremamente complicadas. Psicólogos utilizam a realidade virtual no tratamento de fobias, como medo de voar, medo de avião, etc. São utilizadas em fábricas, por exemplo, no controle de fábrica, na simulação de produção, etc. No treinamento de funcionários também, no entretenimento, nos jogos, por exemplo, no Beat Saber, onde são jogados blocos em sua direção e você vai cortando no ritmo da música. No VRChat, que é um mundo com vários usuários, onde conversam e interagem entre si. E também são utilizados em treinamento, por exemplo, no voo, utilizam simuladores de voo, já que para segurança não é muito bom o piloto ir direto para o avião. E simulações de segurança também algumas vezes são utilizadas, a realidade virtual e etc. A mistura entre a tecnologia e a vida real povoou o imaginário humano já há algumas décadas. Ela chegou efetivamente aos usuários com o desenvolvimento do conceito de realidade aumentada. E afinal, o que ela é? O que é realidade aumentada? Depois da realidade virtual, vale a pena entender a noção de realidade aumentada. Diferente da realidade virtual, que quer inserir o usuário em um cenário completamente distinto do mundo real, a realidade aumentada quer mantê-lo atento ao mundo real. A ideia é aumentar seu conhecimento imediato do mundo ao seu redor. Para isso, insere informações curtas, diretas e relevantes nele. Isso permite uma interação e aumenta as possibilidades de execução de tarefas. Assim, o usuário entra no mundo virtual para interagir com objetos limitando a sua imaginação. Como é que ela funciona? Temos exemplos de aplicações. Por exemplo, um leitor instalado em um smartphone, conectado à internet, tem-se acesso a um guia virtual que indica locais a serem visitados, que pode mostrar história, curiosidades, opções de passeio. Assim, a etiqueta é o marcador do mundo físico, do GPS no caso. O leitor, que é o software que fornece informações ao usuário, e o GPS do aparelho, que indica onde o usuário está no mundo físico. Esse é um exemplo, o primeiro exemplo que eu posso dar aqui. O exemplo da realidade aumentada é o jogo Pokémon GO, lançado em 2016. Esse título no caso, usa o conceito para mostrar Pokémons no mapa pelo celular, refletindo eles na vida real, na paisagem. Deu tão certo essa tecnologia de realidade aumentada, com uma semana de lançamento, já havia valorizado as ações da Nintendo em 7,5 bilhões de reais. E em menos de 5 meses, foram 100 milhões de downloads em aparelhos de Android e iOS. Aí você vê um grande exemplo de realidade aumentada. Outro exemplo interessante foi desenvolvido pela loja de imóveis IKEA em 2013. Eles desenvolveram um aplicativo, no caso, que permitia visualizar o catálogo de produtos pela câmera. Assim, o cliente podia ter uma noção do tamanho real das peças de um cômodo. Tem um link para ver o vídeo no slide aí, é só clicar no link aí vocês podem ver o vídeo. Aí temos outro exemplo, a marca de cosméticos Shiseido tem um espelho que oferece informações sobre o produto quando ele é segurado pelo cliente e até incentiva a testá-lo. Aí novamente tem um link no slide para vocês verem o vídeo. Olá, meu nome é Willy e eu vou falar um pouco sobre a diferença entre realidade virtual e realidade aumentada.
Principais diferenças. A realidade aumentada inclui novos componentes que interagem com o que já existe, ou seja, ele mistura elementos virtuais com um ambiente real. E na realidade virtual é criado um ambiente totalmente novo, independente do mundo real. Outra diferença é que na realidade virtual é necessário usar um óculos de realidade virtual e na realidade aumentada só é necessário usar aparelhos simples, como o próprio celular. Olá, meu nome é Hugo Leonardo e eu vou continuar o nosso trabalho falando sobre a realidade virtual e aumentada nas empresas e como elas têm utilizado essas duas grandes tecnologias para melhorar o seu desenvolvimento e quais os benefícios que elas trazem para essas empresas. Bom, aqui temos alguns exemplos de áreas que elas podem ser aplicadas. Temos aí os treinamentos, a prototipagem, nos jogos, a medicina, que tem utilizado muito a realidade virtual nos últimos anos, o varejo, a arquitetura, o marketing e várias outras áreas. Eu separei aqui algumas áreas que eu vou falar um pouco sobre elas. Temos aí o treinamento. Muitas empresas têm utilizado ambientes virtuais para treinar e capacitar os seus funcionários, né? E quais os benefícios que esse treinamento no ambiente virtual pode trazer? Eles aumentam a eficiência dos treinamentos, né? Permitindo que o funcionário já saia ali daquele treinamento no ambiente virtual, já capacitado, já tendo uma noção, uma experiência da área que ele irá, das funções que ele irá realizar naquele trabalho. Tem aí a redução de custos, pois ela dispensa aí o uso de materiais físicos, né, como ferramentas que seriam utilizadas no treinamento na vida real, e também dispensa a necessidade de um instrutor para orientar aí esse funcionário, pois ali ele já vai praticar e já vai aprender tudo ali na prática já. Reduz os riscos, né, pois existem muitos trabalhos que oferecem riscos aí para os funcionários que atuam neles, colocar um funcionário inexperiente para praticar nesses trabalhos poderia aí, gerar acidentes, e isso não acontece no ambiente virtual por serem um ambiente virtual, né? Pois ali não oferece nenhum risco para esse funcionário. Tem também a repetição e prática para o ganho de eficiência, ou seja, como eu disse que existem trabalhos aí que oferecem muitos riscos para os funcionários, eles não teriam a chance de praticar tanto nesses trabalhos. Já no ambiente virtual, eles podem praticar quantas vezes forem necessárias até que eles consigam, que eles tenham a experiência necessária para atuar nesses trabalhos. Agora, um exemplo de uma empresa que utiliza a realidade virtual para o treinamento é a Sempra Energy, que utiliza a realidade virtual para treinar as suas equipes, seus times que fazem inspeções em instalações. Ela é uma empresa de estrutura de energia, ou seja, aí já não há tanto risco de acidentes, né? Nesse tipo de trabalho acontecem muitos acidentes. Vamos aqui agora para o próximo. Temos aqui a empresa de arquitetura, né, que também tem utilizado muito a AR e a VR. Um exemplo é a utilização da VR para que seus clientes possam fazer visitas virtuais aos seus imóveis e assim podendo verificar, podendo ver qual imóvel é o que mais lhe agrada, permitindo que ela tenha uma maior assertividade na compra do imóvel que ela desejava para satisfazer as suas necessidades, né? E isso também promove uma melhor relação entre a empresa e o seu cliente. Tem também a utilização da AR para poder ver como ficaria determinada obra, determinado imóvel em um ambiente antes da construção naquele local. Assim, eles podem prever os gastos que terão, poderão diminuir os custos, né? Pois eles saberão ali o que eles terão que fazer para preparar aquele terreno para a construção da obra e poderão visualizar como aquela obra ficará naquele ambiente, né? Temos também
a utilização da AR aí para a criação de maquetes virtuais, né, em 3D, que eles podem fazer modificações ali nas obras, podendo melhorar, podendo acrescentar algo antes dela começar a ser construídas, né? Assim, quando essa obra começar, né, quando esse imóvel começar a ser construído, o risco de erros, né, o risco de falhas ali serão bem menores, e assim também não terá, poderá aí ter a diminuição de gastos, né, pois quanto mais erros tem em uma obra, maior é o gasto, né, para essa empresa. Vamos aqui para o próximo exemplo. Temos também, né, a prototipagem, muito utilizada em empresas de automóveis, que têm utilizado protótipos virtuais para poder fazer melhorias, corrigir erros em seus produtos, mesmo antes deles serem fabricados, né, garantindo assim que os clientes adquiram um produto com qualidade e se sintam satisfeitos com esses produtos. A VR também permitiu que funcionários dessas empresas pudessem trabalhar em um mesmo projeto, em um mesmo produto, mesmo estando distante uns dos outros, fazendo assim com que esses produtos possam ser terminados de forma rápida e com mais eficiência. E esses são aí um dos benefícios que a VR e a AR podem trazer para essas empresas, né, que utilizam aí a prototipagem. Temos também, né, as empresas games que têm utilizado muito aí a VR e a AR em seus jogos, que proporcionam aos jogadores experiências, sensações e estímulos visuais, aditivos e motores, como se realmente estivessem dentro dos jogos. Esses jogos chamam muito a atenção dos jogadores porque esses ambientes se parecem muito com a realidade e proporcionam algo que eles não têm aqui na vida real, né? Então, quanto mais ali o ambiente virtual for parecido com a realidade e quanto mais experiências ali aquele jogo proporcionar para os jogadores, quanto for diferente ali o ambiente ali, mais jogadores vão querer adquirir esse jogo. E assim as empresas veem nisso uma estratégia para lucrar, para adquirir aí maiores vendas, né? Pois elas buscam investir nesses jogos para melhorar ali a qualidade do ambiente virtual, para melhorar a experiência do jogador e assim aumentar a sua demanda de vendas. E dessa forma, temos aqui também aqui um exemplo, que é a Sony, que criou o PlayStation VR para PlayStation 4, que vendeu mais de 2 milhões de unidades. Ou seja, a AR e a VR proporcionam aí às empresas um aumento em suas vendas de acordo com a forma que ela as utiliza. Como aí é o exemplo dos jogos, né, que eu citei aqui. E esse foi a minha explicação. Agora eu vou passar para o próximo colega. Olá, meu nome é Matheus Borges, estou aqui para dar continuidade ao trabalho sobre realidade aumentada e realidade virtual. Realmente eu gostaria de pedir desculpas pelo momento que foi tão com chiado, né? Mas eu não consegui arrumar isso. Dar prosseguimento, então. Possibilidades, né? As possibilidades da AR e VR são infinitas. Só para deixar claro aqui no começo do bloco, né? AR e VR é a abreviação de realidade aumentada e realidade virtual. Parece um pouco precipitado afirmar isso de início, né? Mas eu creio que não seja tanto assim, né? Porque a única limitação, diria que seria a limitação humana e talvez um possível falta de conhecimento e recurso na hora de programar programa de realidade virtual aumentada. Temos alguns exemplos, né, que já foram citados anteriormente de aplicações, né, de realidade aumentada no nosso dia a dia, né, que utilizamos muitas vezes sequer sabemos, né, como por exemplo o jogo Pokémon GO ou no Instagram, né, no recurso de fotos é possível, por meio da tela solar, ver elementos virtuais no nosso dia a dia, no elemento físico, né, uma coisa muito interessante. A tecnologia só tende a evoluir, né, com o passar do tempo e ficar mais completa. Com o aumento da produção, né, e o consumo dessa tecnologia de AR e VR, fica claro o caminho que está tomando a evolução tecnológica atualmente. É importante as empresas ficarem abertas, né, a esse conceito e para empresas novas conseguirem já
se planejando, né, para incluir essa tecnologia, as empresas mais antigas já se adaptando, né, a essa realidade virtual e aumentada, né. Aqui eu trouxe um tópico que eu achei interessante, né, vou ler para vocês aqui. De acordo com o relatório de realidade virtual e de realidade aumentada dos negócios da DigiCapital, o mercado de RA/RV alcançará 180 bilhões de dólares até 2021. Aí você vê que é um mercado novo, né, recente, e já tem uma quantia expressiva de dinheiro girando no capital, né? Então, um mercado que promete, com certeza, ser um dos principais daqui a uns anos, englobar uma grande área. Então, é importante ficar atento às oportunidades que forem surgindo, né? Desafios. Toda empresa enfrenta desafios, né? Toda tecnologia nova enfrenta desafios. E com a realidade aumentada e virtual não é diferente, né? E os desafios são muito parecidos, né? Um tem conexão com o outro. Eu vou dar aqui o exemplo de três, né? Tempo é um desafio que não tem como escapar, né? O desenvolvimento da tecnologia, né? O teste da tecnologia, o feedback, o conceito, do erro, né? Isso tudo custa tempo e dinheiro, né? Dinheiro custa também é um tópico importante a ser tratado. As tecnologias, normalmente para serem desenvolvidas, custam muito caro e é importante ficar atento a esse custo para não ficar muito elevado e prejudicar outro tópico importante, né? A acessibilidade, né? A tecnologia precisa ser acessível a quem for comprar e também ser acessível a quem fabricar, né? Se os materiais forem muito caros, é muito difícil dar continuidade a um projeto, né? E se for muito caro, o preço de venda também é muito caro e, portanto, poucas pessoas provavelmente vão comprar nessa tecnologia, prejudicando, assim, o desenvolvimento total, né? Concluindo aqui o raciocínio do trabalho, né, foram tratados diversas partes dessas duas áreas, e é importante, eu vou ressaltar aqui no fim, uma frase do Mahatma Gandhi, né, o futuro dependerá daquilo que fazemos no presente. É importante, com o desenvolvimento dessas novas tecnologias, não só de RA/RV, nós temos uma ideia de como elas serão utilizadas, né, para elas serem realizadas e utilizadas da maneira mais segura possível. Porque essa tecnologia, inicialmente são feitas, né, para facilitar o dia a dia nosso, mas elas podem ser usadas como armas dependendo do intuito, né, de quem for usar. Então é importante ficar atento à segurança, né, do uso e dessa tecnologia, da utilização. Muito obrigado pela atenção, né, até mais. Eu queria ressaltar também que eu vou tentar deixar o slide anexado na descrição do vídeo do YouTube, mas se eu não conseguir, eu vou deixar os links aqui que já estão prontos.